Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo Kinea Securities, relatório gerencial de abril de 2023, é o KNSC11. Vamos ver aí qual foi a performance dele nesse mês de abril. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FINFRA, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, é muito importante para a gente, é tudo de graça, mas ajuda muito a gente aqui a continuar nosso trabalho aqui também. Verifique se está inscrito no canal realmente. O YouTube tem desinscrito ou desinscrevido alguns inscritos aí no canal. Então verifique aí e ajuda a gente, tá bom? Esse relatório também vou deixar na descrição do vídeo, tá? E também o nosso link do grupo do Telegram, se inscreva lá. Vamos lá então, KNSC 11, fundo que eu tenho na carteira, tem aí em torno de 3 a 4% da minha carteira de fundos de investimento imobiliário no KNSC 11. Gosto muito do fundo de CRI, bem gerido, né, pela Kinea, uma gestora aí já de ponta no mercado brasileiro. Fundo que tem o objetivo de investir em CRIs, né? Para quem não conhece, fundo que começou ali, né, em 2020 mais ou menos ali, né? É um fundo novo, 3 anos de mercado aproximadamente, né? Mas tem uma liquidez muito boa no mercado, né? A gente verifica que a liquidez quase 3 milhões de reais, um fundo que tem um patrimônio líquido de um pouco mais de 1 bi e 100, né, quase 1 bi e 200 de patrimônio líquido, até que tem uma boa liquidez aí no mercado. Tem mais de 92 mil cotistas, já falei que eu sou um deles, né, e ainda está um pouquinho descontado no mercado, fechou aí último dia 19 em torno de R$ 88 reais, né? E no mês de abril encerrou 85, 89, né? Ficou alguns preços ali de abril, né? Variou a 84 alguma coisa, até fiz alguns aportes nesse fundo, né? E também ele tem algumas cotas de FII, a gente vai ver isso no portfólio. A gente verifica que também tem operações reversas, né? Como se fosse uma alavancagem comparando com os fundos de tijolo, né? Utilização de recursos de terceiros, né? Vamos dizer assim, para ficar um pouco melhor o entendimento, para poder aplicar aí nos CRIs, né, com uma rentabilidade melhor. O fundo começou na sua essência investindo em CRIs indexados ao IPCA, né, foi ali uma forma assim de espelhar o KNCR11, que foca na indexação pelo CDI. Ele começou o foco dele na indexação ao IPCA, mas hoje tem aí um pouco mais de equilíbrio entre os dois. Não está 50-50, mas está ali 60-40 a indexação aqui IPCA e CDI. É um fundo considerado high grade, né, pela que é o prêmio de risco médio aqui dos dois indexadores. Essa aqui é a posição no final. A gente vai ver essas posições mais para baixo, né, nos gráficos, que fica um pouco melhor o entendimento. Distribuição de dividendos foi de 95 centavos. Lembrando que no mês de abril, né, teve menos dias úteis, teve muitos feriados, né, então teve em torno de 18 dias úteis no mês de abril. O fundo também vai falar um pouquinho mais para baixo. Como eu falei, o fundo começou lá em outubro de 2020, tem uma taxa de administração e gestão de 1,20. Fundo gerido pela Kinea Investimento, não tem taxa de performance e é para investidores em geral. Mais para baixo a gente vai verificar aqui exatamente o que eu falei em cima, o efeito dos 18 dias de abril, que diminuiu um pouquinho o resultado do fundo. Em março teve 23 dias úteis, então foram 5 dias a mais ali, inclusive para atualização monetária e os juros, né, do fluxo financeiro dos CRIs. E mais para baixo ele fala aqui sobre a reunião do Copom, né, que manteve aí a taxa Selic em 13,75. Hoje o fundo tem uma indexação maior aí à taxa DI, então é importante também, né, seguir aí a Selic para quem quer um fundo equilibrado, né, que é um fundo aí que não perde nem para a inflação e por juros altos ou juros baixos. Então é um fundo que aí busca um equilíbrio nos seus resultados, visto, né, mais ou menos ali equilibrado em relação ao IPCA e a taxa DI. Bom, aqui a gente verifica então que dentro dos cálculos do fluxo financeiro, né, ele sempre destaca esse parágrafo aqui nos seus relatórios, tanto no KNCR quanto no KNSC. Mês de abril, os cálculos foram pela variação do IPCA de fevereiro, né, e variação também do IPCA de março. E aqui são aquelas operações compromissadas reversas que eu falei, que hoje o fundo
está aí numa espécie de alavancagem de 10,1%. Bom, mais para baixo a gente verifica os gráficos, né? E a tabela aqui exatamente para aquele gráfico que a gente viu lá em cima. Hoje o fundo tem CRIs 40% indexados à taxa DI, 65% pela inflação, 1,4% em cotas de FIIs e 1,8% aplicados em LCIs, e o caixa 1,3%, 110,2% do patrimônio líquido, né? Mais em ativos alvo, que é FII-CRI, né? Essencialmente em CRI está 107,1%. Então é onde está a maioria daquelas operações reversas que foi falado no parágrafo ali mais para cima. Dentro da alocação para o setor está mais alocado aqui, né, mais relevante aqui a escritórios e residencial, tem logística, corporativa e shopping. Então são segmentos mais arriscados aqui, na minha opinião, é o residencial, né, que tem ali uma pulverização maior dos contratos. E a alocação por indexador está aqui, 60% IPCA, 38% taxa DI, então está um equilíbrio maior, e Selic 1,2%, que essencialmente aqui é o caixa, né? Negociação e liquidez, fundo que transacionou no mês de abril, 48,5 milhões, 2,7 milhões de volume de negociado na média diária. E a gente verifica aqui nesse gráfico, aqui mais para baixo, né, essa parte cinza, aqui é o volume negociado, teve uma queda em relação aos meses anteriores, estava com uma média ali realmente de 4 milhões aproximadamente, desde o início de 2022, teve uma queda agora em 23, né, muitos fundos de CRI com problema, e o pessoal investindo mais em tijolo acaba aí tendo volumes de transação menor, né. E é o que a gente verifica também aqui no KNSC11, teve uma queda em torno de R$ 1 milhão de volume médio diário, né, em relação ao praticado lá em 22. Aqui a gente tem as informações contábeis, a DRE gerencial, né, resultado dos CRIs foi 13,8, impactado pela quantidade menor de dias úteis no mês de abril, né, foi de 16,9 no mês de março. Mês de fevereiro também tem menos dias úteis, né? Mas abril, inclusive, tem menos dias úteis do que o mês de fevereiro. Resultado de FII 200 mil, resultado de LCI 200 mil, caixa 100 mil, despesas 1,1 milhão. E o resultado do fundo foi de 13,3 de resultado líquido, né, milhões, e distribuiu 2,6 milhões, 99 centavos por cota foi o resultado em abril, e 95 centavos foi o que o fundo distribuiu, acumulando aí 4 centavos de resultado não distribuído, e hoje ele tem 32 centavos de resultado não distribuído. Lembrando que o fundo tem que obedecer, né, aquela regra da Lei 8668 de 93, que é a lei dos FIIs e agora também dos FIAGROS, né, de distribuição, segundo o artigo 10, se eu não me engano, distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral, né, é obrigatório, tá? A não ser que, como aconteceu aí no REALG 11, né, teve aí, vai sair inclusive o relatório do REALG 11, né? Agora a gente vai fazer a leitura, onde a Assembleia de Cotistas aí liberou, porque o fundo está em uma situação muito difícil financeiramente. A gente vai ver isso no relatório do REALG 11 aí daqui a pouco. Vamos lá então. Aqui são os rendimentos mensais, então isso aqui são os resultados, né, acumulados aqui nos últimos 12 meses, né? Fundo aqui fazendo um comparativo. Essa queda que teve aqui entre agosto, né? Agosto e novembro foi o período de deflação. Então o fundo teve aí um impacto com a deflação do IPCA, né? E a cota diária aqui dentro daquela tabela de sensibilidade pelo fechamento aqui está aí no spread de 3,22%, mas pelo preço atual o spread está mais ou menos aqui entre 2,58 e 2,71, né? Então quanto maior o preço de mercado, menor é o retorno aí, o spread, né, que ele chama aqui. Dentro da carteira de ativos, a gente verifica, né, uma preponderância aqui do IPCA, claro, o fundo tem uma alocação maior no IPCA, está mais equilibrado. A gente verifica aqui dentro, são diversas empresas, né, diferentes. Atualmente o fundo tem 71 CRIs na sua carteira, 3 FIIs. FIIs aqui que eu não conheço, então não sei nem se é para investidores em geral. Provavelmente pode ser só para investidores institucionais.
né? E aí é dessa forma que a gente tem acesso a esses fundos para qualificados ou investidores profissionais, né? Porque isso aqui não é para qualquer um, e aí acaba que a gente tem acesso através de outros fundos para investidores em geral, através, aqui no caso do KNSC11. Bom, mais para baixo a gente verifica o detalhamento qualitativo, né, da carteira do fundo. Então baixa o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo para você entender um pouquinho, né, quais são as garantias, qual o prazo, qual a LTV, né, qual a localidade, o que vem a ser cada CRI, qual o objetivo, né? E aí você consegue entender um pouquinho mais aí sobre o KNSC11 e seu portfólio, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do KNSC11. Já falei lá em cima que eu sou, né? Então de 3 a 4% da minha carteira alocada. Gosto do fundo e sigo aportando aí sempre que tem a oportunidade de preço. E claro, tem a caixa para isso, que são tantas oportunidades aí, né? Que tá difícil manter um caixa de oportunidade para aproveitar quedas aí pontuais em determinados fundos de excelente qualidade, ok? Fique com Deus então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.